O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda. Estou aqui para conversar com a turma do terceiro ano. Aqui embaixo, no canto da tela, tem o QR Code, que leva você diretamente para o YouTube da Secretaria Municipal de Educação. Lá tem todas as nossas aulas e muitas outras aulas gravadas e você pode pesquisar sempre que tiver uma dúvida e assistir novamente. Tá certo? Bom, hoje nós vamos fazer a aula 9 da nossa sequência sobre relato pessoal. Então, nós estamos usando o livro Aprender Sempre, volume 2. Hoje você vai encontrar essa aula lá na página 15, tá certo? Então, até agora nós já falamos sobre relato, já vimos várias formas de se relatar sobre a nossa vida. Começamos a relatar um dia memorável, fizemos um mapa de ideias, uma sequência cronológica, fizemos a textualização dessas ideias. A aula de hoje é para revisar, ou seja, nós vamos fazer uma revisão do que já foi escrito nesse texto. Vamos lá então? Lembrando que nós vamos revisar o dia memorável da minha aula, tá certo? Vamos lá! Então, o que nós vamos ter que fazer na atividade 1? Reler o relato, ou seja, vamos ler novamente, para a gente poder depois conseguir revisar, tá certo? Então, agora vamos para a leitura? Eu estava muito empolgada e nervosa, pois era o dia que meus alunos e eu iríamos apresentar a cantata de Natal para os pais e todos da escola. Arrumei todas as coisas que precisava para poder enfeitar e deixar o pátio da escola bem bonito. Também peguei meu violão, o microfone e fui trabalhar. Ao chegar na sala de aula, percebi que meus alunos também estavam ansiosos com a nossa apresentação depois de conversar com eles. Então, resolvemos ensaiar o repertório para que tudo ficasse muito bonito na hora da apresentação. Depois do intervalo, fomos decorar o pátio para receber os pais e os alunos que estavam na escola naquele dia. Iniciamos a apresentação nervosos, mas conseguimos cantar todas as músicas. Ao final, depois que cantamos uma música em inglês, fomos aplaudidos em pé. Foi a apresentação mais bonita que fizemos naquele ano. Então, agora, na atividade 2, nós vamos seguir o roteiro de revisão. Vamos lá? Se nós olharmos esse roteiro de revisão, tem alguns critérios que eles serão usados para ver se a gente usou ou se não usou. Então, aqui nós temos como critérios: seguir uma sequência de fatos, sim ou não? Onde a história aconteceu? Eu falei onde essa história aconteceu? Sim ou não? Fatos em primeira pessoa, eu estou dizendo ou eu ou nós. Falei dos meus sentimentos? Registrei minha opinião? Usei pontuação e parágrafo? Então, agora a gente vai reler alguns trechinhos para ver se eu segui esses critérios. Vamos lá? Eu estava muito empolgada e nervosa, pois era o dia que meus alunos e eu iríamos apresentar a cantata de Natal para os pais e todos da escola. Arrumei todas as coisas que precisava para poder enfeitar e deixar o pátio da escola bem bonito. Também peguei meu violão, o microfone e fui trabalhar. Segundo os critérios, eu segui uma sequência de fatos? Sim, porque eu falo que eu estava animada, que eu arrumei as coisas e daí eu fui trabalhar.
né? Então, eu segui a sequência de fatos, aquela sequência que nós construímos na aula anterior, não é mesmo? Na aula 7. Onde a história aconteceu? Eu falei que foi aonde? Na escola. Agora vamos ver se eu falei os fatos em primeira pessoa. Eu estava muito empolgada e nervosa. Eu estava, então eu estou dizendo primeira pessoa. Lembra, primeira pessoa ou é eu ou nós. Então aqui nesse trecho a gente já percebe que sim, que eu usei a primeira pessoa. Então, usei a primeira pessoa. Os fatos estão em primeira pessoa? Sim, estão em primeira pessoa. Falei dos meus sentimentos, registrei a minha opinião, usei pontuação em parágrafo. Vamos ver sobre se eu fiz isso, né? Depois do intervalo, fomos decorar o pátio para receber os pais e os alunos que estavam na escola naquele dia. Iniciamos a apresentação nervosos, mas conseguimos cantar todas as músicas. Ao final, depois que cantamos uma música em inglês, fomos aplaudidos em pé. Bom, então aqui nós podemos perceber, nessa parte da leitura, que as pontuações, os sentimentos, a opinião estão aí, não é mesmo? Eu falei dos meus sentimentos? Falei, né? Eu falei no começo e depois eu falei dos meus sentimentos e dos sentimentos dos meus alunos. Registrei a minha opinião? Sim, eu falei da minha opinião nesse relato. Usei pontuação e parágrafos? Eu usei pontuação e parágrafo em cada detalhe desse texto. Então, agora que você está aí fazendo o seu relato do seu dia memorável, que você viu como que eu fui relendo e vendo os critérios, eu fiz isso? Ah, eu fiz. Se você deixou de fazer algum, então você vai ter que reescrever para que todos fiquem com sim. Tá certo, pessoal? Então, hoje a nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Olá, estou aqui mais uma vez para trabalhar com vocês mais uma sequência do Aprender Sempre do 4º ano. Não esqueçam que esse QR Code aqui no cantinho da tela leva vocês direto para o YouTube da Secretaria de Educação. Lá vocês podem curtir, e assistir todas as aulas, tá bom? Então vamos lá, aos combinados de sempre, Pegar lápis, pegar o livro, aí o lápis e a borracha, o caderno, anotar o título e o assunto da aula, anotar as informações importantes, as dúvidas ou aquilo que vocês aprenderam, realizar as atividades e assistir, caso você não compreenda algum conceito estudado. Então vamos lá? Agora Aprender Sempre, volume 2, como a gente já vinha trabalhando. E aqui a página da anotação, para vocês poderem fazer as anotações, as dúvidas, aquilo que você for aprendendo. Então vamos para a sequência 2 agora, Sequência didática 2. Textos que circulam o mundo afora. Que textos será que são esses? As redes sociais são linhas invisíveis que nos conectam com as pessoas do mundo inteiro. Conhecemos lugares sem sair de nossas casas. Nós nos comunicamos e nos aproximamos mesmo à distância. Trocamos ideias, debatemos opiniões e partilhamos vivências significativas com pessoas inseridas em nossas redes sociais. Nessa sequência didática, você aprenderá mais sobre 2 gêneros que circulam nas redes conectadas, que são as postagens e os comentários. Você lerá textos diversos, conhecerá o ponto de vista de pessoas desconhecidas e usará emojis para se comunicar. Escreverá notícias e comentários expressando suas ideias. Então, vocês participam aí das redes sociais, Quais são as redes sociais que vocês conhecem? Facebook, isso mesmo, Instagram, o que mais? WhatsApp, YouTube, Muitos de vocês
participam dessas redes sociais, ou com o próprio celular, muitas vezes, com o celular da mãe, do pai, então vocês participam. Nós temos também nas redes sociais alguns tipos de texto que circulam por lá, né? Assim como nós temos os contos de fada, nós temos as fábulas, nós temos as notícias, os textos instrucionais, como nós lemos na última sequência, né, que nós aprendemos na última sequência. Nas redes sociais nós também temos textos próprios, né, próprios que são escritos lá. Um deles, né, dois deles na verdade, estão já está destacado aqui, ó, quais são as postagens e comentários, né? Quando você posta alguma coisa, o que é postar? Colocar alguma coisa ali, né? Isso. E comentar. Quando você lê a postagem de alguém ou lê alguma notícia e aí comenta sobre aquilo. Então a gente está acostumado com esse tipo de texto, mas a gente não percebe que eles têm algumas características diferentes, tá? Agora vamos ler algumas postagens, alguns comentários e alguns outros textos também que aparecem na rede social para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Vamos lá então. Peguem aí o Lembre sempre. E no fim desse estudo, você e seu grupo criarão uma rede social compartilhada pela comunidade escolar. Portanto, para se conectar por meio das palavras, vamos tecer essa rede juntos. Eu e meus alunos, ultimamente, nós nos conectamos, né, desde o ano passado, através do WhatsApp e também do YouTube, né? Então, e aqui também, vocês estão assistindo a aula onde? Pelo YouTube, né? Então, vocês já estão participando também. Significado. Antes da gente começar, então, a trabalhar a sequência do Aprender Sempre, eu quero esclarecer um pouquinho com vocês o que é um post, né? O que é uma postagem, como eu falei brevemente no começo, e o que é um comentário. Vamos lá. Significado de post e postagem. Mensagem, texto, imagem ou qualquer outro conteúdo publicado na internet, especialmente em redes sociais. Então, na verdade, pode ser uma mensagem, um texto, uma imagem ou qualquer outro conteúdo publicado. Então, isso aonde? Especialmente nas redes sociais, publicado nos meios aqui digitais, né? E o que é um comentário? Comentário é um conjunto de observações sobre uma pessoa, que uma pessoa pode fazer sobre um determinado fato, assunto ou acontecimento. Essas observações funcionam como um parecer ou uma análise mais técnica ou crítica que alguém faz sobre um assunto, mas elas também podem ser feitas com base em interpretações próprias acerca do tema, ou seja, comentários opinativos, né? Então, aqui nós estamos falando de dois tipos de comentário. O comentário, ele é baseado em uma análise mais técnica ou crítica, né? Que a pessoa conhece muito sobre o assunto que ela está comentando, ou, na verdade, feito por uma pessoa baseado nas suas interpretações próprias acerca do tema, né? Esse aqui, na verdade, é o que gera mais polêmica aí, né? É quando as pessoas escrevem aquilo que pensam, mas muitas vezes escrevem de uma forma indelicada, e aí surgem as confusões muitas vezes, né? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso mais pra frente, tá? Vamos começar a aula 1. Canal aberto, perguntas e comentários. O que vamos aprender? Nesta aula você vai conhecer as etapas e as atividades dessa sequência didática e o que produziremos ao término dela. Também fará a leitura do canal aberto do Jornal do Joca, para levantar os saberes que já possui sobre os gêneros textuais que estudaremos. Número 1. Leia o texto abaixo e em roda, converse com seu grupo sobre o que leram. Que texto é esse? Qual a função dele? Onde ele circula? Quem escreveu e para quem foi escrito? Aqui nós temos muitas perguntas. Que texto é esse? Qual é a função? Né? Para que ele foi escrito? Onde ele circula? Aonde ele foi publicado? Onde ele é escrito? Quem escreveu? Né? Quem é o autor desse texto? E para quem foi escrito? Quem seria, no caso, o receptor, né? O leitor desse texto? Vamos lá. Eu tirei esse texto aí do livro de vocês, uma imagem, uma cópia da imagem aí, tá? Se estiver meio pequenininho, vão acompanhando aí, eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando no livro de vocês.
Edições impressas, 29 de outubro de 2020. Canal aberto, edição 159. Os leitores respondem à pergunta de Maria Clara. Quero criar uma banda com todas as minhas melhores amigas, mas já faço parte de um grupo e não quero sair dele. Ao mesmo tempo, quero muito, muito, muito mesmo ter a minha própria banda. O que eu faço? Maria Clara T, 8 anos. Resposta de alunos do Colégio Soca, São Paulo. Você poderia fazer a banda e continuar no grupo em que já está, mas se ficar muito difícil conciliar os dois, escolha a banda de que você mais quer participar. Eduardo K, 10 anos. Já passei por isso. O que acha de juntar os dois grupos na banda? Se todas as amigas quiserem, será formado um grupo incrível. Nicole U, 10 anos. Você pode perguntar se o seu grupo gostaria de se juntar à banda. Assim, o grupo vai ficar maior e talvez ninguém fique triste. Se não, você pode continuar no grupo e montar sua banda com suas amigas. Só vai ter que se organizar, passar um tempo com um grupo e outro tempo com o outro. Kimi V, 10 anos. Convidaria meus melhores amigos para tocar na banda de que já faço parte. Pedro Henrique J, 9 anos. Você pode explicar para o pessoal do grupo que você já faz parte e tem um sonho. Vale a pena tentar ir em busca desse sonho que é o seu, que é só seu. Acredite sempre no seu potencial, vai dar certo. Yasmin M, 12 anos. A especialista. Oi, Maria Clara. Na vida você passará por muitas situações em que terá que tomar decisões como essa. Algumas decisões são mais difíceis do que outras, e é importante você pensar bem nos prós e contras de cada lado. Talvez você possa conversar com as amigas que estão na sua banda de agora e ficar com elas por mais um tempo. Depois, pode montar um grupo com as suas melhores amigas. O que acha? Dependendo da situação, até daria para participar das duas bandas. Pense com calma e converse com suas amigas, para que elas te ajudem a tomar essa decisão. Boa sorte! Natércia M. Tiba Machado, psicóloga clínica, psicoterapeuta de casal e de família. Fonte: Canal aberto, edição 159, Jornal do Joca 2020. Disponível em jornaldojoca.com.br. Então, esse texto, quando a gente começa a ler, a gente começa a entender muitas coisas, né? Por exemplo, vamos voltar lá, né? Aqui, na verdade, onde saiu esse texto? A gente viu lá na fonte, né? De onde foi tirado, disponível aonde? Ele é o Canal Aberto, edição 159, escrito no Jornal do Joca, aquele que eu já apresentei em algumas aulas para vocês, né? E aqui tem quem? Quem faz a pergunta, né? A Maria Clara T, percebe que esse T aqui é o sobrenome. Então, das crianças menores de idade, não tem o nome inteiro, tem só o nome, né? O nome, primeiro e segundo nome, o sobrenome não, e a idade. Então, ela faz uma pergunta, né? Daí, quem que vai responder? Alguns alunos desse colégio Soca de São Paulo. Então, o Eduardo respondeu a pergunta da Maria Clara, a Nicole respondeu, a Yakimi respondeu, o Pedro respondeu e a Yasmin respondeu. E por último vem a resposta de quem? Da especialista. Quem é essa especialista? A Natércia Tiba Machado. Ela já tem o sobrenome, né? Que ela é uma adulta e é uma profissional. Psicóloga clínica, psicoterapeuta de casal e família. Então, quem escreveu esse comentário aqui, né? Quem na verdade respondeu para a Maria Clara foi a Natércia. Ela seria a especialista, né? É uma psicóloga clínica. E aqui a gente vê a fonte, Canal Aberto, edição 159, lá no Jornal do Joca, tá? E aqui tem o endereço, se você quiser verificar isso lá no Jornal do Joca, você digita isso aqui, né, que você consegue entrar lá no Jornal do Joca e verificar isso. 2. Em roda. Converse com seus colegas e professores sobre o que leram e registre no mapa circular de ideias as primeiras impressões sobre os gêneros textuais que serão estudados nessa sequência didática. Então, na verdade, essas perguntas aqui, ó, vamos voltar lá no número 1, a gente consegue responder, né? Que texto é esse? Que texto é esse? O que ela faz? Ela posta uma pergunta e
os colegas vão fazendo o quê? Comentários, né? Em cima dessa pergunta, vão respondendo a pergunta dela. Qual a função dele? Ela fez uma pergunta para ela ser respondida, então ela queria que ajudassem ela a responder uma dúvida que ela tem sobre a formação da banda dela, né? Onde esse textinho que você leu agora circula? Onde ele foi publicado? No Jornal do Joca, né? Na parte do quê? Onde a gente vê lá, né? Aqui, ó. Canal aberto. Nesse caderno aqui do Jornal do Joca, no canal aberto, na edição 159. Né? Quem escreveu e para quem foi escrito? Então, a gente vai falar o quê? Quem escreveu a pergunta, né? Quem escreveu esse comentário aí foi a Maria Clara. E quem foi, né, respondendo a Maria Clara? Foram várias crianças. E uma especialista, que é a psicóloga. Tá? Então, a gente vê aí que, na verdade, esse texto saiu no jornal e ela simplesmente queria que, né, ajudassem a resolver um problema aí. E o que eu quero saber aqui de vocês é agora aqui que aparece aí no seu livro, né? O que vocês sabem, o que vocês acham que pode aparecer nos textos, né, nas postagens e comentários? O que você costuma ver nesse tipo de texto? Aqui você vai dar suas respostas, tá? Mas eu vou colocar algumas palavrinhas aqui. A gente não vai escrever frases compridas aqui, não. A gente vai escrever palavras, né? Uma frase curtinha, porque não cabe nesse mapa circular aqui. Então, a gente vai escrever aqui o que a gente entende que pode aparecer numa postagem, num comentário nas redes sociais. Então, o que pode aparecer? Informação. Sim, né? A gente posta alguma informação, daí as pessoas comentam em cima daquela informação. Eu leio, né, e comento. E o que pode aparecer também em postagens e comentários? Imagens. Bem, né? Muitas postagens e comentários a gente tem imagens. Opinião de alguém? Sim, aí cai naquela opinião que eu falei. Ou é, né, opinião técnica, né? De quem entende bastante sobre o assunto. É uma opinião do que eu acho sobre, que daí é a minha percepção, né? É o meu entendimento pessoal sobre algum assunto. Redes sociais? Ah, sim, as postagens e comentários aparecem nas redes sociais, né? No YouTube, no Facebook, no Instagram, por aí vai. Eu não conheço muitas, não conheço poucas. Emojis, tem emojis também? Tem, sempre tem, né? Sempre tem. Troca de ideias? Sim, às vezes é um debate de ideias saudável, né? Legal, bacana, e às vezes não. Mas tudo isso aqui pode aparecer em postagens e comentários. E aí você vai colocar o que você acha que pode aparecer. É uma resposta pessoal. Eu dei algumas dicas aí do que eu penso sobre. Mas se você quiser colocar aí mais palavras, fique à vontade, né? Vá colocando sua cabecinha para funcionar aí, para pensar sobre isso, tá bom? Então, na próxima aula eu vou continuar com esse assunto com vocês. Aí vai ser a aula 2, combinado? Até a próxima! Olá, tudo bem com vocês, queridos alunos, queridas alunas do 5º ano? Como vocês estão? Espero que estejam bem, estudando bastante, né? Aperfeiçoando cada vez mais. Eu sou a professora Silvia, nós estamos aqui hoje para uma aula de língua portuguesa, do livro Aprender Sempre, né? Esse livro aqui que tem conteúdo para vocês acompanharem juntos a aula. Então, é o livro volume 2 do Aprender Sempre. Vamos lá, que é a sequência didática 1. Fato e opinião, lendo e comentando textos jornalísticos digitais. Nós estamos na aula 7ª, selecionando notícias ou reportagem para ler e comentar por escrito. E não esqueçam aqui embaixo no QR Code que a gente pode estar acessando, vendo outras aulas, assistindo novamente essa aula, né? Que ajuda muito o nosso aprendizado. Então, o que nós vamos aprender nessa aula? Nós visitaremos alguns jornais eletrônicos para selecionar uma notícia ou reportagem que deseje comentar.
Para isso, precisaremos aprofundar a leitura, tomar notas e organizar suas ideias antes de escrever seu comentário. É bom a gente fazer bastante rascunho, né? Escrever, reler, deixar para o outro dia tornar a ler, fazer as modificações, isso é importantíssimo para nós, né? Roda de conversa. Então vamos para a nossa roda de conversa. É importante que você registre as respostas às perguntas. Então, você já leu alguma notícia, reportagem ou entrevista tão interessante que até deu vontade de fazer comentários sobre ela? Se sim, vocês respondem aqui. Se não, vocês também respondem. B. Você costuma ler os comentários publicados em redes sociais após o compartilhamento de uma notícia? Também é resposta pessoal de vocês. C. Por que você acha que as pessoas gostam de comentar por escrito os textos publicados nos jornais eletrônicos? Né? Por que as pessoas gostam desse tipo de ferramenta que tem nos jornais eletrônicos? D. Você acredita que todos os comentários são importantes? A resposta pessoal de vocês. E. Quais comentários você acredita que fazem mais sucesso? Que tipo de comentário, né? Por quê? Agora na questão 2. Agora é com você. Novamente com vocês, né? Estão vendo que nessa aula tem muita coisa para vocês pesquisarem, responder. Pesquise uma matéria jornalística sobre a qual tenha interesse em comentar. Então, para isso, eu vou sugerir o seguinte para vocês, algumas dicas. Visitar os jornais digitais sugeridos na aula 1 e 2, mas nós vamos colocar mais alguns hoje também. Procure por manchetes e títulos que chamem a atenção. Escolha um assunto que goste de falar sobre ou que você conheça algo a respeito. Leia na íntegra o texto que escolheu, avaliando se é de seu interesse. Se você gosta, né? A primeira coisa, você tem que se identificar, você tem que gostar do assunto. Tome nota das principais informações e dos argumentos que considerar importante. Então, nós temos aqui, uma foto para elucidar, né? Na foto, olha, tem o que ele está pesquisando aqui? Insegurança com a transação eletrônica no celular, né? Então está essa questão de insegurança com transações eletrônicas, que está muito em meio de comunicação sendo muito visado, né? Porque a transação eletrônica, ela traz a praticidade, mas também um pouco de insegurança. Então é bom a gente saber um pouco sobre essa matéria, viu? Lá, jornais online sugeridos. Então eu coloquei 2 jornais aqui, Esse jornal da nossa região, né? Jornal de Piracicaba. É só vocês entrarem nesse site aqui que vocês vão conseguir entrar, ler, pesquisar. E o g1globo.com também na região de Piracicaba. Então tem uma aba lá que vocês podem ir lá na região de Piracicaba também, se vocês quiserem, porque senão vocês podem entrar em outros jornais, em outras abas, né, que vocês achem interessante, outras manchetes. Sugestões de manchetes ou títulos que chamem sua atenção, isso que é importante. Você pode escolher nos jornais online um assunto que goste ou que conheça algo a respeito. Por exemplo, eu trouxe 2 exemplos aqui. Regras de prevenção à pandemia segue a atualização do Plano São Paulo, do governo estadual. Confira normas por tipo de atividade. Então, é uma coisa atual que a gente está usando, né? A gente está conversando, a gente precisa saber, né? Inclusive para parentes da gente, né? Como que está aí
o trabalho nessa pandemia. Outro exemplo, temperatura de Piracicaba e região. Então, vocês podem também estar vendo no jornal online a temperatura de Piracicaba e região. Então, depois que vocês encontraram a matéria, o que chamou a atenção de vocês no jornal digital, vocês vão registrar aqui, ó, as informações sobre o texto que escolheu. Então, nós temos aqui um tablet, né? E os jornais impressos, para elucidar a nossa aula. Então, vocês vão aqui e vão preencher aí no livro de vocês qual o título do artigo, da manchete que vocês escolheram. Jornal em que foi publicado. Vocês vêm aqui e preenchem também. Assunto. Que assunto aborda? Que vocês escolheram. Qual foi a data da publicação? Pode ser de antes, agora atual de hoje, e a página em que ele se encontra, porque se a gente tiver curiosidade de depois estar vendo lá, retomando, né, o texto, tem como a gente retomar. Vocês anotam também, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É uma aula com muita pesquisa, que vocês vão colocar a opinião de vocês. E até a próxima aula. Um forte abraço da professora Silvia. Tchau, tchau!